As 7 Profecias Maias, quinta parte. Bem-vindos. O tempo maia é circular. Avança para frente e para trás, simultaneamente. Nunca termina. É formado por círculos que sempre existiram e que continuarão existindo eternamente. É o respirar de Hunabku, o respirar de Deus. Nós também temos esses ciclos internamente, para permitir a transformação de nossa mente e a evolução de nossa civilização no sentido da harmonia. Neste programa, veremos alguns sistemas humanos que irão se transformar para passar do medo ao amor e os sentidos que desenvolveremos nesta transição. A primeira profecia maia mostra o universo como um processo de ciclos eternos com escalas diferentes, em nível galáctico, com ciclos de 26 mil anos, e em nível pessoal, com vidas de 70 anos, que são vividas inscritas nesses ciclos maiores. A primeira profecia anuncia o final do presente ciclo. A partir de 1999 até 2012, cada homem estará no Salão dos Espelhos para encontrar em seu próprio interior sua natureza multidimensional, seu corpo de luz. Diz que nosso Sol gira ao redor de Alcyon, o Sol central das Pleiades, e que os dois sistemas giram ao redor do coração e da mente de Hunabku no centro da galáxia, em um giro que dura 200 milhões de anos. Os maias, com a primeira profecia, querem abrir a mente do ser humano para a galáxia. Deixam codificado em seu calendário a data-chave para a transformação definitiva, o sábado, 22 de dezembro do ano 2012. Os maias não falam do fim do mundo. Além disso, especificamente, eles dizem que tudo se transforma. Que só o que permanece é o espírito em sua viagem de evolução para níveis superiores. A segunda profecia diz que as respostas a tudo estão no interior do ser humano, que seu comportamento determina seu futuro. Afirma que a humanidade se encontra em um momento de transição fundamental, no sentido de uma nova maneira de perceber o universo. Diz que a Terra e o Sistema Solar estão recebendo um feixe de luz, energia e informação desde o centro da galáxia. Que isso está provocando um aumento na vibração do planeta e nas ondas cerebrais, e que as células do ser humano estão ficando em ressonância, em equilíbrio com a nova frequência, ocasionando enormes mudanças em seu comportamento. A segunda profecia mostra 2 caminhos. Um de compreensão e tolerância, o outro de medo e destruição. Em ambos, aprendemos as lições necessárias para a evolução da consciência. Somos nós que devemos decidir qual dos 2 caminhos iremos seguir. São o céu e o inferno, manifestados simultaneamente. Ela nos diz que a humanidade se dirige no sentido de uma nova época de luz e harmonia, que para chegar a ela, devemos enfrentar nossos grandes medos e aceitar viver as situações difíceis para aprender com elas. Preservando a paz em qualquer situação que vivamos, por mais difícil que seja, poderemos manter e aumentar nossa energia interna, produzindo um estado de altas vibrações e um estado de respeito por tudo que existe. As situações difíceis estarão em nossas vidas sempre que precisemos aprender alguma coisa com elas. A terceira profecia nos diz que devemos tomar a consciência de nossa influência no planeta para não continuarmos errando, provocando sua destruição, como tem acontecido ao longo da história. Ela nos diz que os processos de industrialização sem sentido ecológico têm provocado com seus resíduos um aumento geral na temperatura do planeta. Que isso será acentuado com o aumento na atividade do Sol, causado pela energia que se recebe desde o centro da galáxia, ocasionando grandes mudanças no clima e nos ventos.
Serão redemoinhos de energia que limparão a superfície da Terra, representando a manifestação do inconformismo de nosso planeta e das energias elementares contidas em seu interior. A quarta profecia nos diz que o ser humano deve terminar com sua conduta depredadora, para sincronizar-se com os ritmos da natureza e ajustar-se às mudanças que levarão todo o universo a uma era de harmonia. Os maias nos dizem que as mudanças no clima produzirão o derretimento dos polos, permitindo assim que a Terra se limpe e floresça novamente, produzindo grandes mudanças na composição física dos continentes onde vivemos. Todas as profecias procuram uma mudança na mente do ser humano, pois o universo está gerando todos esses processos para que a humanidade se expanda pela galáxia, compreendendo sua integridade fundamental com tudo que existe. A quinta profecia diz que todos os sistemas baseados no medo, sobre os quais está fundamentada a nossa civilização, se transformarão simultaneamente com o planeta e com o ser humano, para dar lugar a uma nova realidade de harmonia. O ser humano está convencido de que o universo existe só para ele, que a humanidade é a única expressão de vida inteligente e, por isso, age como um depredador de tudo que existe. Os sistemas falharão para que o ser humano enfrente-se a si mesmo, para que ele veja a necessidade de reorganizar a sociedade e continuar no caminho da evolução, que nos levará a entender a criação. Examinemos o sistema econômico que regulamenta, quantifica e põe um preço nas relações no planeta. A economia do ser humano contemporâneo está orientada por princípios de agressão e defesa e é incompatível com um universo em harmonia. Os Estados Unidos basearam sua economia na força militar, com um crescimento central planificado que deu como resultado grande parte dos dispositivos tecnológicos que agora utilizamos. A propulsão a jato para o transporte aéreo, rede viária para o transporte veicular, os sistemas de computação e armazenamento de dados e comunicações, a biologia molecular e os sistemas nucleares de produção de energia, entre outros. Parece ser uma economia livre e sem planificação central, devido à concorrência de bens e serviços no mercado e à distribuição de artigos de consumo baseados na tecnologia. A antiga União Soviética, que também havia centrado sua economia em seu enorme poderio militar, assim como os Estados Unidos, tinha um grande problema. O poder político de um indivíduo dentro do sistema era enorme, comparado com o seu nível de riqueza. Os oficiais tinham grandes recursos enquanto estavam no poder. Mas, quando davam baixa, seu nível de vida se deteriorava significativamente. Para evitar essa ruptura econômica, os altos funcionários se corrompiam. Tudo isso gerou graves problemas para o governo em seu próprio seio, fragmentando a União Soviética em muitas nações independentes e transformando todo o seu sistema em um caos. Aquela que era a segunda potência mundial está em ruínas, e todos os países entenderam, graças à União Soviética, que é preciso tomar outro caminho. A China também concentrou sua economia em sua força militar. Inclusive, suas forças armadas produzem artigos de consumo e têm seus próprios canais de distribuição. Sua economia conseguiu evitar a crise financeira, porque não permitiu que sua moeda pudesse ser convertida livremente em dólares, colocando-a fora do alcance das especulações financeiras. O homem moderno está tentando aproveitar ao máximo seu dinheiro no menor tempo possível, sem se importar com o que deve fazer para consegui-lo ou quais serão suas repercussões sobre o bem-estar geral. O eixo Estados Unidos-Europa-Japão baixou com sucesso seus custos de produção, aumentou suas vantagens e seu nível de poupança e obteve enormes recursos financeiros.
decidiram aumentar seus mercados, repetindo a estratégia empregada ao final da Segunda Guerra com o Japão e com a Europa, injetando maciçamente dinheiro nas economias da América Latina, Índia, Paquistão, Sudeste Asiático, Coreia e China. Os preços das ações subiram, assumindo um crescimento similar ao de 1945. E uma política de livre movimentação de bens e capitais foi implementada em todo o mundo. Investiram então enormes quantidades de recursos em milhares de projetos e ações que não produziram uma expansão da produção industrial, mas que só se interessavam pela especulação financeira. Neste momento, praticamente todas as economias do mundo estão em crise e foi desencadeada uma onda especulativa em todas as partes. Em apenas um dia, $1,5 trilhão muda de mãos nos mercados financeiros internacionais. 15% de queda nos mercados fazem desaparecer uma riqueza equivalente à produção anual de todas as fábricas dos Estados Unidos. Desde 1995, a economia mundial não é mais dominada pelo intercâmbio de automóveis, aço, trigo e outros bens e artigos reais, mas pelo intercâmbio de divisas, ações e títulos de crédito. Quer dizer, de riqueza virtual com a qual é muito fácil especular. Há mais dinheiro do que nunca circulando entre os diferentes países, em busca da maior vantagem no menor tempo. Os mercados de capital estão sendo aglutinados em um único mercado global. A especulação financeira alterou todos os índices. A riqueza passou a ser virtual. Já não se investe para gerar indústria e bem-estar. A única coisa que importa são os resultados trimestrais. Há 140% a mais de dinheiro no mercado de capitais dos Estados Unidos do que o que está empregado na fabricação de bens. Um valor muito acima do ponto especulativo mais alto a que se chegou em 1929, antes da crise financeira. O índice industrial Dow Jones aumentou 4 vezes desde 1990. Hoje está acima dos 11.000 pontos. Antes levava 72 anos para aumentar 15% a média dos lucros. Para recuperar seu equilíbrio, deveria baixar 5.300 pontos, uma queda de 50%. O New York Times informou que nos anos 90, a dívida privada, particularmente a dos consumidores, aumentou a níveis nunca vistos e a renda anual aumentou em apenas $1.200, passando de 35.745 em 1973 para 37.000 em 1990. A síndrome do cartão de crédito transformou-se em um mal comum. O ser humano assume uma dívida superior ao que ganha, pondo sua economia pessoal na corda bamba. E isso se reflete em todos os níveis. A especulação em torno do capital financeiro levou a uma situação econômica muito mais delicada que a de 1929, antes da queda da Bolsa em 1930. Quase todas as economias do mundo estão com problemas. Especulação financeira e os salva-vidas governamentais com dinheiro de bancos que estão à beira da falência dificultam ainda mais todo esse processo. A quinta profecia maia diz que o dinheiro deixará de ser usado como meio de intercâmbio, e os sintomas que surgem desde diferentes partes do mundo parecem confirmar essa profecia. Ao longo de 1999, cientistas de todos os países suspeitaram que a delicada situação econômica poderia agravar-se com o problema dos computadores, conhecido como o bug do milênio.
Diferentes órgãos governamentais e empresas de todas as partes investiram milhões de dólares em programas de software e técnicos que foram capazes de evitar que o caos informático terminasse por fazer desmoronar o sistema econômico e financeiro mundial. O pânico surgiu quando os especialistas perceberam que o processamento de datas através dos computadores era feito com a utilização de anos de 2 dígitos, ao invés dos 4 dígitos reais. Os cartões perfurados dos anos 50 e 60 tinham grandes limitações quanto à quantidade de informação que podiam administrar. Por isso, dataram a informação com apenas 2 dígitos. Essa deficiência por defeito foi sendo passada aos novos sistemas operacionais e computadores, sem ser corrigida. Um subprograma antepunha automaticamente ao ano de 2 dígitos o número 19, para que as pessoas vissem um ano de 4 dígitos, embora na realidade o computador estivesse processando 2 dígitos. A transição de 1999 para 2000 faria com que os computadores, cujo problema não tivesse sido corrigido, voltassem para o ano de 1900. E todos os dados armazenados em seus arquivos passariam a ser posteriores à data em que se encontraria o computador, e todas as operações dariam resultados errados. Apesar das previsões, a rede informática sobreviveu ao bug do milênio. Aparentemente, o novo ano havia começado sem problemas, mas em poucos meses, um novo fato ameaçou pôr em xeque todo. Ao longo de 1999, cientistas de todos os países suspeitaram que a delicada situação econômica poderia agravar-se com o problema dos computadores, conhecido como o bug do milênio. Diferentes órgãos governamentais e empresas de todas as partes investiram milhões de dólares em programas de software e técnicos que foram capazes de evitar que o caos informático terminasse por fazer desmoronar o sistema econômico e financeiro mundial. O pânico surgiu quando os especialistas perceberam que o processamento de datas através dos computadores era feito com a utilização de anos de 2 dígitos, ao invés dos 4 dígitos reais. Os cartões perfurados dos anos 50 e 60 tinham grandes limitações quanto à quantidade de informação que podiam administrar. Por isso, dataram a informação com apenas 2 dígitos. Essa deficiência por defeito foi sendo passada aos novos sistemas operacionais e computadores, sem ser corrigida. Um subprograma antepunha automaticamente ao ano de 2 dígitos o número 19, para que as pessoas vissem um ano de 4 dígitos, embora na realidade o computador estivesse processando 2 dígitos. A transição de 1999 para 2000 faria com que os computadores, cujo problema não tivesse sido corrigido, voltassem para o ano de 1900. E todos os dados armazenados em seus arquivos passariam a ser posteriores à data em que se encontraria o computador, e todas as operações dariam resultados errados. Apesar das previsões, a rede informática sobreviveu ao bug do milênio. Aparentemente, o novo ano havia começado sem problemas, mas em poucos meses, um novo fato ameaçou pôr em xeque todo o sistema informático. Novos vírus se propagaram em todo o mundo e afetaram os sistemas operacionais de centenas e milhares de máquinas, paralisando a atividade de uma enorme quantidade de empresas durante semanas. A isso soma-se o perigo dos hackers, piratas informáticos que invadem a segurança dos computadores e podem ter acesso e alterar qualquer informação confidencial armazenada em um disco rígido. Além disso, com o surgimento do comércio eletrônico, na atualidade é possível roubar um número de um cartão de crédito que esteja navegando pela internet e fazer compras ilimitadas através da rede. Milhares de usuários podem ficar arruinados, sem que seja possível comprovar quem efetuou a compra. Todos esses perigos podem ter gravíssimas implicações para a economia mundial. Os sistemas de controle do tráfego aéreo, as alfândegas, as redes de transporte, os sistemas de telecomunicação, as redes de distribuição de alimentos e as redes de eletricidade são alguns dos ramos de atividade que seriam afetados. Existem, então, situações de alto risco no sistema econômico e no sistema de controle de informações. E se a isso acrescentarmos o aumento na atividade do Sol, que pode causar danos irreparáveis nos satélites, a situação se complica. Com as labaredas solares, recebemos uma dose incomum de raios ultravioletas, que expandem a atmosfera superior da Terra, diminuindo a pressão que existe sobre os satélites que estão a baixa altura.
Isso faz com que eles reduzam sua órbita para uma outra muito mais rápida. Perderemos o contato temporal com eles, na melhor das hipóteses. E serão interrompidas todas as comunicações por satélite do planeta. Também pode acontecer que os 19 mil objetos que se encontram na órbita da Terra, ao receber uma alta dose de eletromagnetismo do Sol, tenham seus componentes eletrônicos danificados e deixem de funcionar para sempre. Ao afetar-se a ionosfera pelas extraordinárias emissões solares, produzem-se alterações em todas as comunicações de rádio e televisão, porque é nessa camada da atmosfera onde são transmitidas e refletidas as diferentes frequências. Portanto, a economia e as comunicações são sistemas muito frágeis e interconectados com todos os outros. A rede elétrica é especialmente sensível às labaredas solares, como ocorreu durante 9 horas em todo o Quebec, no Canadá, em 1989. O sistema de eletricidade é a coluna vertebral de nossas sociedades contemporâneas. Se um falhar, falharão um atrás do outro, como pedras de dominó derrubando consecutivamente todos os outros sistemas. Dizem que um sistema é tão forte quanto o mais fraco de seus componentes ou elos. Imaginemos como reagiria a nossa sociedade a todos esses acontecimentos simultâneos. A comida começaria a ficar escassa. As comunicações seriam impossíveis. O tráfico enlouqueceria em todas as cidades. A economia ficaria paralisada. A maioria das pessoas perderia o juízo e teriam início a desordens civis que, pela quantidade de pessoas envolvidas, ultrapassariam todas as expectativas e os controles civis ou militares dos governos. Essa situação de descontrole total modificaria para sempre todos os sistemas da sociedade. Os sistemas religiosos, baseados em um Deus que infunde medo, também entrariam em crise. Surgirá um único caminho espiritual comum para toda a humanidade, que terminará com todos os limites estabelecidos entre as diferentes maneiras de se ver Deus. O novo dia galáctico é anunciado por todas as religiões e cultos como uma época de luz, paz e harmonia para toda a humanidade. É claro então que tudo que não produza esse resultado deve desaparecer ou transformar-se. A nova época de luz não pode ter uma humanidade baseada na economia militar de imposição de verdades pela força. Os novos tempos de harmonia universal não podem estar baseados em um sistema não equitativo de distribuição da riqueza, representado no dinheiro, na riqueza virtual e na especulação financeira. O amanhecer da galáxia deve basear-se no profundo respeito de uns pelos outros e no reconhecimento de tudo que existe como outra parte de cada um. Para isso, não são necessários aparatos repressivos. A nova humanidade não precisará de sistemas tecnológicos de comunicações existentes, porque o ser humano estará conectado mentalmente e a violência deixará de existir. Estamos no final do ciclo da noite de 5.125 anos, no final de um dia galáctico de 26 mil anos, a ponto de entrar no amanhecer da galáxia. A época de dança que os maias denominaram o tempo do não-tempo também foi profetizada por outras culturas e religiões. Todas concordam que está prestes a acontecer uma mudança de grandes proporções. Para os budistas, aproximadamente no ano 500 a.C., Buda iniciou o movimento A Roda do Dharma, e ao fazê-lo, disse que ela daria 5 voltas, e que cada uma duraria 500 anos. Que no final do último giro, aproximadamente nesta época, haveria um período de caos que conduziria a uma nova fase na evolução da consciência e a mudanças sem precedentes no ser humano. Os índios da tribo Hopi têm uma pedra entalhada de 2.000 anos localizada em Mesa Negra, Arizona. Nela se mostram 2 caminhos que levam ao grande espírito. O primeiro material, tecnológico, da raça branca. O segundo espiritual, verdadeiro, dos Hopis. Os 2 caminhos avançam paralelos, mas no final, depois de uma época de purificação, o caminho tecnológico zigue-zagueia e desaparece, enquanto que o caminho Hopi floresce até o 5º mundo.
Seus sacerdotes viram o final deste quarto mundo através do fogo, depois de cumpridos os seguintes indícios: caminhos de metal com cavalos de aço, partes da lua que seriam trazidos para a terra e a construção, por parte do ser humano, de uma casa que flutuaria no céu. A casa no céu foi a estação Mir soviética, que teve de ser abandonada porque tinha altas possibilidades de estatelar-se sobre a Terra e ocasionar uma catástrofe. O ser humano encontra-se totalmente desligado da natureza. Isso pode ser constatado na maneira com que medimos o tempo e a tecnologia que temos ao nosso redor. Ondas de rádio, micro-ondas, telefones, televisão e todo tipo de frequências eletromagnéticas estão nos isolando da vibração fundamental da Terra. E os acontecimentos estranhos são cada vez mais frequentes em nosso planeta. Outro dos fenômenos estranhos que surgiram ultimamente é o aparecimento na Inglaterra e em outras partes do mundo de mais de 3.000 formas geométricas espontâneas que se formam nos campos cultivados. A respeito dessas formas geométricas, apareceu na televisão há alguns anos, em um programa, dois ingleses, chamados Doug e Dave, que afirmaram que eles o haviam feito para chamar a atenção de todo o mundo. Essa informação fez com que não fosse levado a sério o aparecimento dessas formas geométricas. No entanto, elas continuaram aparecendo cada vez mais intensamente. Desde abril de 1999, o fenômeno parece ter disparado. E agora aparece em 3 ou 4 locais em diferentes países, simultaneamente a cada noite. Inclusive dentro de áreas militares restritas, onde ninguém pode entrar à vontade. Existem organizações dedicadas exclusivamente à investigação dos fenômenos, com páginas na internet dedicadas à sua divulgação. Além disso, o curioso é que em diferentes lugares onde as formas geométricas apareceram no ano passado, agora voltam a aparecer exatamente iguais, mas com a imagem negativa. Isto é, onde antes as plantas estavam inclinadas, agora crescem eretas e vice-versa. Estudos científicos descobriram que todas as espigas ou plantas que formavam o desenho não morrem. Pelo contrário, produzem até 40% a mais que as não inclinadas. Outra coisa bastante curiosa é que aparecem ao redor de locais sagrados e significativos, como Stonehenge, Glastonbury e Avebury. Porém, o que mais chama a atenção é que as formas geométricas têm medidas que se ajustam exatamente às proporções que se encontram nos intervalos perfeitos da escala maior musical, a música das esferas. É bastante improvável que a proporção diatônica seja obtida por casualidade. É possível que a natureza esteja se manifestando de formas incompreensíveis para nós. Definitivamente alguma coisa está acontecendo. A transformação do mundo começa com uma mudança da mentalidade de cada um de nós, tomando consciência do que acontece ao redor e em nosso próprio interior. Só assim essa mudança será possível. Os donos do... O jogo da bola se chamava em maia Pok-Tapok, pelos sons que a bola produzia em seu rebote pelas paredes do campo. O campo de jogo era um templo onde se realizava uma atividade sagrada para pedir a aparição da chuva. Ali eram seguidos os movimentos do sol, representado por uma bola de borracha. A borracha, um látex ou seiva leitosa extraída da Oukoaitlo, ou árvore do oleado, ao secar em alguns recipientes circulares feitos com a casca da abóbora, os ricali formavam a bola. A borracha era um material sagrado para os maias. Representava o sangue da natureza, por sua elasticidade e seu movimento palpitante. Com ela, eles também untavam papéis que queimavam como oferenda às diferentes essências. A chuva, ao vento, a Mãe Terra e, sobretudo, a Kinik Ahau, o sol que nos dá a vida. No jogo se pedia pela frutificação da natureza, que só podia acontecer com a chuva que trazia Shag, a essência da chuva. A superfície do jogo tinha forma de H, e em seu centro havia 2 muros em forma de talude, onde a bola rebatia e voltava para os jogadores no centro e nas extremidades do campo. Em Chichén Itzá,
o campo de jogo de bola era cerimonial. Por isso, seu tamanho é gigantesco. Mede 170 metros por 35. E era orientado também em posição 17 graus noroeste, como a pirâmide Kukulcã. No centro dos muros laterais, há alguns baixo-relevos em pedra. São 13 personagens em pé. Representam os 13 movimentos diários que o Sol realiza desde que nasce até quando se esconde. No centro, há um personagem sem cabeça, e de seu pescoço saem 7 cascavéis. Isso simbolizava o momento em que mais fortemente se recebe a energia do Sol, ao meio-dia, nos 7 pontos que ligam o ser humano com o céu. Os chakras. Os maias sabiam que esses pontos estavam ligados à coluna vertebral, pela qual essas energias se moviam, e que eles viam também com a forma de uma serpente, o Kundalini hindu. Nesses pontos, encontram-se os sistemas glandulares que transformam as energias sutis do universo nas substâncias que os órgãos do corpo necessitam para funcionar adequadamente. O personagem também tem um ramo de flores e frutos, que representam a vida e a fertilidade obtidas do Sol. Em sua mão esquerda, ele leva sua própria cabeça, representando assim o domínio da mente e do ego. Uma passagem necessária para se transcender. Chegaram a dizer, por esse baixo relevo, que os maias cortavam as cabeças dos jogadores que perdiam. Nada mais infundado em uma civilização baseada no amor. Algumas pessoas simplesmente não entenderam o seu significado real. O mesmo acontece com outros baixo-relevos que mostram um homem com o braço levantado, com um coração na mão, dirigindo-se a Hunab-Ku. Essas imagens devem ser interpretadas como símbolos, como parábolas, como uma representação de sua relação com Deus. Não é por acaso o coração de Jesus um símbolo similar? Poderia uma civilização futura conjecturar por essa imagem mal compreendida que os católicos arrancavam o coração, o envolviam em espinhos e depois ateavam fogo nele em missas de sacrifício? O campo de jogo de bola em Chichén Itzá era um gigantesco templo, onde se realizavam cerimônias para seguir e confirmar os movimentos do Sol contra suas paredes laterais. Todas as cidades maias também tinham seu campo de jogo de bola, mas seu tamanho era mais próximo ao de uma quadra de basquete, com a escala adequada para 6 a 8 jogadores. Os adversários tinham um cinto de couro de cervo, o maxtle, para proteger os quadris. Também usavam luvas de couro e protetores no antebraço e no joelho esquerdo. A bola era posta em movimento com uma saída similar à do vôlei atual. E os jogadores contrários podiam devolvê-la com os quadris, com as coxas e com os antebraços. O objetivo do jogo era manter a bola em movimento permanente, enquanto se marcavam pontos contra a outra equipe. Ganhava-se um ponto quando a bola ultrapassava a quadra em um dos extremos do campo contrário. Ganhava-se o jogo quando a bola era encestada em um aro de pedra ou madeira que existia em ambos os lados do espaço central. O aro representava a abertura na terra, que servia ao Sol para descender ao chamado inframundo e ressurgir dele. Quando o aro era transpassado com sucesso pela bola de borracha, isso simbolizava o momento em que o Sol se punha, terminando o jogo imediatamente. Nesse momento, os espectadores que torciam pela equipe contrária deviam entregar suas mantas de algodão aos espectadores que torciam pelos vencedores. Realizava-se então uma grande festa que durava vários dias. Se quisermos viver uma nova era de harmonia, a primeira tarefa é aprender a ter um bom relacionamento com os outros. Sentir e reconhecer a cada dia os ciclos da natureza, do Sol e da Lua.
abrir a mente para a nova informação e para a galáxia. Intuir a realidade além dos sentidos e não nos limitarmos pelos conceitos do tempo e do espaço. Os maias sabiam que a matéria é indestrutível. Ela se organiza e se desorganiza eternamente, isto é, ela se transforma. Quando o espírito sai dela, ela se desorganiza. Ela se une e se organiza de acordo com os códigos genéticos de origem divina. Quando o espírito que a anima entra na matéria. Para os maias, o corpo físico, a matéria, ou Idiu-Liu, é só uma massa de energia densificada, matéria indestrutível, eterna, que só muda permanentemente. O corpo só se organiza graças ao que nós chamamos agora de DNA, ou ácido desoxirribonucleico, que eles viam como uma informação codificada originada em Hunabku, em Deus. Chamavam de All, o ego, a personalidade que se dissolve depois de cada reencarnação. Para eles, All é a consciência temporal do ser humano, o eu. Existe desde que o ser nasce até a sua morte. É o resultado das convicções acumuladas pelas experiências da vida, que se arquivam na mente. É o que define o comportamento das pessoas, suas emoções e seus sofrimentos. Eles viam essa consciência na mente e a localizavam na parte superior do crânio, que na língua maia chamava-se Buknoniu Buklen. Significa manto grande e luminoso. É onde reside a inteligência, a destreza, a habilidade, a capacidade, a lucidez. É de onde sai a luz e a pessoa se veste de resplendor. Ali eram armazenadas as convicções, a cultura, as tradições e os costumes que determinam a estrutura social e o comportamento de todos os seres humanos. Sua capacidade de aprendizagem é diferente para todos os seres humanos, já que depende de sua potencialidade genética, da herança de seus antepassados e dos efeitos de seu trajeto para outras vidas, de seu karma. Entende-se karma como o destino traçado pelas experiências que o ser humano deve viver para completar seu aprendizado nesta vida. É a parte difícil do que vivemos. Eles acreditavam que o All, o ego, ou a mente, estavam em uma dimensão mais acima da terceira dimensão, onde se encontra nosso corpo físico. Para os maias, a matéria se organiza, se tece no tempo graças à informação divina, para conter em seu interior o ser humano, cujo propósito é servir de veículo de evolução para o espírito. O espírito, ou Yin-Han, como eles o chamavam, é a consciência permanente de todo ser humano. Existe antes de encarnar-se em um corpo e permanece depois de sua morte física. O espírito é o que realmente evolui para a perfeição. Cada vida aumenta com suas experiências vividas, com seu All, com seu ego. A personalidade é que gera o processo de evolução durante cada vida. O espírito é a consciência permanente. Não se desorganiza, nem se perde nunca. Só aumenta sua compreensão sobre a criação, com as experiências vividas pelas diferentes personalidades em suas sucessivas reencarnações. Esta parte do ser está em uma dimensão ainda mais alta que a da mente. É ela que permite ou determina a mudança das civilizações, das estruturas sociais, das mudanças de comportamento quando a mente evolui. Assim passamos da monarquia absolutista para a democracia que vivemos. Assim passaremos a escolher nossos governantes não pela quantidade de votos, mas por sua sabedoria evidente. Os maias diziam que o All, a personalidade de cada ser humano,
é submetida a influências simultâneas de fontes variadas e de mundos diversos. Influências energéticas do Sol, da Lua, de mundos diversos. Influências energéticas do Sol, da Lua, dos planetas. Influências das estrelas que recebemos simultaneamente, só que com o predomínio de uma sobre as outras, segundo o momento, e que ativam 7 pontos de contato do ser humano com o universo. O controle energético consciente da energia interior, captada pelos 7 chakras, produz fenômenos psíquicos e físicos, que até hoje ainda não foram explicados cientificamente. Eles acreditavam que a energia sagrada que se cria pela abertura espiritual ativa o hipotálamo e as glândulas pituitária e pineal, ampliando o espectro de percepção de nossa mente. A ativação destas glândulas adverte o organismo que ele deve pôr para funcionar uma parte de nosso código genético que não costumamos utilizar. Só utilizamos 20 aminoácidos dos 64 que temos instalados. Os maias acreditavam que isso permitia que todos os seres humanos se conectassem desde sua própria mente individual com a mente do Sol e, através dele, com a mente universal, com Hunabku, no centro da galáxia. Praticaram a transferência remota e espontânea de informação entre os Shilamis, os sacerdotes do Sol. Infinito, esotérico e oculto. Está comprovado que existem formas energéticas geradas pelo organismo humano, que são percebidas por outros seres humanos, ou registradas quando acontece o movimento de objetos inanimados. Todos nós já passamos por uma sensação de que o que estamos fazendo em um determinado momento já havíamos feito em um tempo passado, ou em outro local. Isso nos mostra uma realidade diferente da presente, porém igualmente válida. Existem algumas formas energéticas já conhecidas pelos cientistas, como a radiação eletromagnética, a radiação ultravioleta do núcleo pelas células, a radiação térmica do corpo ou as voltagens registradas nas células da pele. Hoje já comprovamos a existência da telepatia ou da transferência de informação entre seres humanos por meios diferentes dos normais de voz ou gestos. Um ser humano transmite ou induz a informação a outro que a percebe. Os Shilamis maias realizavam suas curas energéticas, transformando-se em transformadores da energia do Sol ou dos elementos. Os maias acreditaram que a causa principal das enfermidades estava relacionada com o equilíbrio dos fluidos do sangue, do ácido úrico. Acreditavam que as substâncias tóxicas deste ácido sofriam a influência da Lua. Descobriram que sua eliminação segue os ritmos das fases da Lua. Na Lua nova, o sangue tem muito pouco ácido úrico. Na Lua cheia, ele tende a cristalizar-se e envenena o sangue. Eles utilizavam a influência magnética da Lua para curar. Durante a lua crescente, retiravam a seiva de sua árvore sagrada, que eles chamavam de Ziman Shen, e com ela faziam tábuas. O momento do corte era muito importante para que a seiva estivesse limpa e pura, pois eles sabiam que ela conduzia forças positivas e negativas de características eletromagnéticas. Deixavam a tábua sobre a terra, na direção norte-sul, exposta à luz durante um mês lunar, magnetizando-a. Sobre ela deitava o paciente. Quando queriam tirar fluidos tóxicos do organismo, colocavam sua cabeça na direção sul. Quando queriam atrair as energias para o interior do corpo, colocavam a cabeça na direção norte. A psicocinese é a capacidade do ser humano em gerar energia ou de usar a que tem ao seu redor para movimentar objetos à distância no espaço. Já foram comprovados efeitos de flexão e fratura na matéria à distância, como os realizados por Uri Geller e Sekiguchi Jun. A porta para nos transformarmos em seres multidimensionais já está aberta.
Jesus foi um dos que a utilizou e nos deixou uma mensagem na qual ele disse que nós faríamos proezas iguais ou maiores que as que ele havia realizado. O Códice dos Chilamês, um dos quais foi Shumael, fala sobre a clarividência ou conhecimento remoto de acontecimentos de nossa época, de fenômenos ou eventos de tempos futuros, como a previsão da chegada de Cortés. Os maias sabiam que o universo existe graças à polaridade, duas fases contrárias, uma positiva e a outra negativa, que formam a eterna dualidade. Eles a chamavam de Omeyotlo. Essa polaridade se manifesta no dia e na noite, uma fase ativa e uma passiva. Eles chamavam de Ria, a fase positiva, a claridade do sol, a atividade, o masculino, o verão, o céu, o calor. Chamavam de Rio, a fase negativa, a sombra ou escuridão, o repouso, a lua, a feminilidade, o inverno, as nuvens, a chuva, o frio. Ria-rio é a oposição entre o dia e a noite, a claridade e a escuridão, o calor e o frio, a secura e a umidade, a vida e a morte. Descobriram que estas duas fases não eram absolutas, isto é, elas se transformam permanentemente de uma para a outra. Alguma coisa de uma existe na outra, quer dizer, ondulam, afetando toda a natureza e todos os acontecimentos. O ser humano é o resultado dessa eterna dualidade. Todos nós temos uma parte masculina e uma feminina. Os dois principais movimentos são a rotação e a translação. Sem eles, nada teria vida. Para os maias, o segredo do controle do tempo está na sincronia com o presente. O passado não existe e não faz sentido nós nos preocuparmos com o futuro. Para sermos felizes, devemos nos localizar no tempo presente. Este se encontra no centro do símbolo do infinito, o número 8. Atrás, a volta de seu passado. À frente, o círculo de seu futuro. Estes círculos estão sempre em movimento. Representam estados mentais que convergem no cruzamento, no presente. Na maior parte do tempo, não estamos sincronizados com o presente, mas preocupados com o futuro, ou sentindo saudade, ou evocando o passado, tempos que realmente não existem. Em nosso próximo programa, veremos a sexta profecia. Ela fala sobre a transição final deste ciclo para o seguinte, sobre o amanhecer da galáxia. Prediz o aparecimento de um cometa que trará grandes mudanças físicas em nosso planeta. Acompanhe-nos em nosso próximo encontro.